E aí, gente, tudo bem? Aqui gravando esse vídeo no final da noite de domingo, a voltar a falar sobre o meu querido Santos, né? Hoje eu coloquei a camisa, tá? É, Antes de mais nada, espero que vocês tenham tido aí um ótimo domingo de Páscoa. Hoje foi feriado, né? Final de semana de feriado santo. Tivemos a Paixão de Cristo na sexta-feira e hoje domingo de Páscoa. Espero que vocês tenham passado com as suas famílias, com os seus amigos, familiares, ou que pelo menos não tenha tido motivo de ter estresse, né? Que tenha sido tudo corrido na Santa Paz, vocês tenham conseguido recarregar energia para a partir de amanhã, segunda-feira, pegar no batente de novo. Ou para quem for trabalhar agora já de noite, de madrugada, né? Bom serviço para vocês, tá? Bom, é isso. O Santos foi ao Maracanã, perdeu de virada para o Flamengo de 3-1, tá? E mesmo o Flamengo não jogando no modo, vamos dizer assim, no modo matador, tá? E se o Flamengo, principalmente quando virou o jogo, podia ter feito 3, 4, 5, 6, tranquilo, calma. Mesmo não tendo isso, esse jogo é um reflexo é, dessa última década de gestão, de administração dos dois clubes, né? Eu sempre comento com alguns amigos meus nas redes sociais, pessoalmente, eu falo, olha, que é nítido, é óbvio, o quanto que o Santos está, em termos de tudo, estrutura e tudo mais, está ficando cada vez mais e mais para trás, tá? Daqueles que estão no topo da cadeia hoje no futebol brasileiro. O Flamengo hoje está no topo da cadeia do futebol brasileiro, né? O Flamengo hoje tem o elenco mais caro da América do Sul, a folha de orçamento mais cara da América do Sul, tá? Hoje o Flamengo é o clube brasileiro com mais títulos de Libertadores, ultrapassou inclusive o próprio Santos, tá? E isso reflete, isso é o resultado do que eles têm feito nos últimos 10, 12, 15 anos, né? Vou pegar o ano base de 2013, vou falar rapidinho aqui antes de falar sobre o jogo, né? 2013 chegou o Flamengo lá, a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, que foi uma gestão que se preocupou em ser responsável, não gastar mais do que arrecada, pagar direitinho os boletos, tá? E tendo um amparo, né, atrás da maior torcida, de ser a maior torcida do país, o resultado é o que o Flamengo vem fazendo dentro de campo, principalmente do ano de 2019 para cá, né? As conquistas que o Flamengo teve e o que se projeta para o futuro do Flamengo, né? Tá? Porque mesmo não sendo uma gestão, mesmo não sendo uma gestão totalmente empresarial, a visão é empresarial, mesmo trocando o presidente. Então fica claro, fica evidente isso, né? E de 2013 para cá, 2013 foi o ano que o Neymar, como grande ídolo do Santos, ali saiu do Santos para ir para o Barcelona, né? O Santos vinha de conquistas de Copa do Brasil, Libertadores, o Santos vinha de época, de período que tinha times para ganhar até o Campeonato Brasileiro, né? Mas já vista que o seu principal jogador, principalmente as convocações para a seleção brasileira na época e as agências comerciais de Neymar atrapalharam isso, mas, enfim, a fábrica estava boa, né? Tinha Neymar, tinha Ganso, né? E de lá para cá, quando a fábrica já não estava tão boa assim, ficou muito dependente dos que comandam para manter a carne e ordem, não foi isso que aconteceu, né? Começando pela gestão do Odílio Rodrigues, passando pelo Modesto Roma Júnior, José Carlos Pérez, Andrei Rueda e combinando agora o Marcelo Teixeira, o Santos só teve pessoas que foram verdadeiros sanguessugas, vampiros, que só se preocuparam em sugar o clube e deixar e participarem do processo que vem cada dia mais apequenando o clube, né? Estou falando isso no momento que o Sport TV está aqui exibindo novamente os melhores momentos do jogo no Maracanã, tá? E é isso. Então, mais uma vez também, antes de falar diretamente do jogo, teve um fato que aconteceu essa semana que mostra também outra diferente, a diferença de gestão, né? Na mesma noite que o Santos ganhou do Remo na Vila Belmiro por 2-0, o Flamengo perdeu de goleada para o Red Bull Bragantino e Bragança Paulista de por 3-0, tá?
E eu não cheguei a ver o lance do jogo do Red Bull contra o Flamengo e tal, mas fiquei sabendo que o Eric Pulga, o volante chileno, foi expulso, né? O presidente do Flamengo teve no CT de treinamento, cobrou atitude e tudo mais e puniu, tá? Mexendo no bolso, mexendo no salário, o volante chileno que realmente admitiu que fez uma falta que poderia ter sido evitada e que ele realmente considerou que prejudicou os companheiros e não podia fazer isso, tá? E foi o que aconteceu, ele foi punido no salário. E aí eu tenho que, do lado de cá, falar da entrevista infeliz, pífia, né, do senhor Gabriel Barbosa, o Gabigol, né, e resumindo o que ele falou, né, durante a semana, né, entre o jogo do Remo contra o jogo do Flamengo hoje, né, ele tem um amor muito grande pelo Santos, né, afinal de contas é o clube onde ele iniciou a carreira, o projetou, é o clube que os pais dele torcem, né? Mas o que ele conseguiu fazer no Flamengo foi um negócio avassalador. Ele tem uma paixão enorme pelo Rio de Janeiro, pelo Flamengo, e que para ele é muito difícil chegar ao Maracanã e enfrentar o Flamengo. Tá? Eu entendo perfeitamente isso, tá? Afinal de contas, aonde o Gabigol, ele é muito mais ídolo no Flamengo do que no Santos. Tá? Ele começou no Santos lá para ganhar 2014, 2015, 2013. Ele estava naquele jogo de despedida do Neymar em Brasília contra o Flamengo, ele que entrou no lugar do Neymar, né, em 2013 e tal. Tá? E só tem um título paulista, acho que é o de 2016, se não me falha a memória, né? Teve aquela final amarga contra o Palmeiras em 2015, enfim. E aí, em 2016, ele saiu do Santos, foi para a Inter de Milão, né? Vai conquistando esse título paulista. Não deu certo, voltou em 2018, foi artilheiro da Copa do Brasil, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com a camisa do Santos, mesmo o Santos fazendo uma campanha mediana, né? E que eu falo, ali 2018 foi o ano realmente que ele jogou muito bem e que serviu de preparatório para ele partir de 2019 fazer o que ele fez no Flamengo, né? No Flamengo realmente ele foi avassalador, foi artilheiro, foi muito gols decisivos, gols importantes, gols em finais de Libertadores, finais de Copa do Brasil, sabe? Então, durante os 5 anos que ele teve com a camisa do Flamengo, tá? Em que ele deve ter vindo aqui na Vila Belmiro enfrentar o Santos mais 5 ou 6 vezes, não é do meu conhecimento que ele tenha dito, né? Que enfrentar o Santos na Vila Belmiro é uma coisa muito difícil para ele. Não, veio, enfrentou, teve jogo com pandemia, com estádio fechado, teve jogo com estádio lotado, chegou a fazer gol, chegou a provocar a torcida do Santos, então, ok, né? Mas para ele é difícil ir para o Maracanã enfrentar o Flamengo. Então foi uma entrevista completamente infeliz, sem sentido, uma coisa que ele deveria guardar só para si, tá? Passou pelo Cruzeiro ano passado, e hoje está no Santos, emprestado pelo Cruzeiro, né? Então não precisava falar isso, né? Dizem que o pênalti que ele perdeu na semifinal na Arena Corinthians, que acabou fazendo com que o Corinthians eliminasse o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, ele não voltou com a delegação para Belo Horizonte, ele ficou em São Paulo. Alguns torcedores corintianos bateram foto com ele vestindo a camisa do Corinthians, enfim. São coisas que eu acho que o Gabigol deveria evitar. Não precisava falar isso, guarda só para si. Mas isso acontece no Santos, né? Enquanto que no Flamengo o jogador é punido no salário que recebe cartão vermelho, aqui acontecem coisas, né? Eu tô muito 880 mesmo, porque, cara, tá tão difícil lidar com as idiosincrasias do Neymar, tá? E agora mais essa do Gabigol, tá? É isso, começou no banco hoje, né? Ele começou no banco hoje, tá? Então vou aproveitar esse gancho para falar do jogo, tá? Santos optou, né, pelo menos a comissão técnica e tudo mais, optaram por se comportar como um time pequeno. Quase deu certo, né? Quase deu certo. Praticamente deu a bola para o Flamengo. O Cuca não é muito fã de posse de bola mesmo, ainda mais jogando como adversário, né? Mas é ruim, é chato ver o Santos jogando assim. Até entendo, tá? O gol do Pedro. Tá? Repassando o gol do Pedro. Entendo. Mas é chato ver o Santos assim, tá? Mas é o reflexo de tudo que vem acontecendo no Santos. É tudo, tá?
Tanto que um zagueiro limitadíssimo, como o Zé Ivaldo, foi deslocado para a lateral direita, porque o Igor Vinícius teve problema no quadril, não viajou com a delegação. Tá? Antes de mais nada, o que o Gabriel falou na entrevista coletiva, tudo bem, posso estar exagerando, eu chegarei e falo, olha, ele não vai com a delegação. Tá? Não vai jogar. Não vai ser relacionado, não vai nem ficar no banco. Depois de uma entrevista dessa, fica aqui. Tá? Para tomar um chá de se bancou e parar. E não ficar fazendo isso. Tá? Muito feio o que ele fez. Mas vamos lá. O Igor Vinícius, problema no quadril, não pôde viajar. O Mike, eterno tratamento do joelho, recebendo um salário de praticamente 1 milhão por mês, mal tendo condições de jogar 90 minutos, também não tinha condições de jogo. Neymar e Rony tomaram o 3º cartão amarelo, não podia jogar. O da base, outro nome lá que, pelo entender da comissão técnica, ainda ainda estava fresco para poder jogar, então a solução foi improvisar o Zé Ivaldo na lateral direita. Tá? Até o gol da virada do Flamengo não estava comprometendo, estava jogando bem, né? Mas o Cuca, pelo menos na parte defensiva ali, até os volantes, ele manteve o time base, ele não inventou. Tá? O Gabriel Gol, pela lateral direita, Lucas Veríssimo, o Luan Pérez, né? Mais uma vez eu falo, Deus abençoe que essa zaga não tenha problema, permaneça assim, o Lucas Veríssimo, mais uma vez, apesar da derrota, jogou muito bem, tá? Comanda o setor defensivo, corrige posição, mete bronca, até no brasão ele mete bronca, né? Aí na lateral esquerda o Escobar, né? Os dois volantes ali, o Gustavo Henrique e o Christian Oliva, né? Aí, lógico, a função do Neymar, que o Neymar fez no jogo contra o Remo, ficou para o Gabriel Bom Tempo, tá? Mais uma vez o Barreal pela esquerda, não gostei, não foi bem hoje, tá? Apesar que ele procurou ser um pouco mais ativo, mas mesmo assim, no somatório não foi tão bem, né? O Tassiano e o Lautaro Dias mais fixo, mais à frente, né? O Tassiano era para ficar mais pelo lado direito, mas em muitos momentos eu via que o Tassiano tinha que vir, né? Dar uma força pro Gabriel Bom Tempo na organização da jogada e o Lautaro Dias, assim, ficava enfiado fazendo facão, tá? Defensivamente falando, no primeiro tempo, até que eu gostei do Santos, né? Enfrentou um Flamengo que, o técnico português, que esqueci o nome dele, do Flamengo, as feras mesmo dos graúdos, muitos graúdos ali deixou no banco, né? E o Flamengo tinha uma linha de volantes ali com o Jorginho e o Everton Araújo, 3 à frente ali, o Arrascaeta centralizado, o Carrascal pela direita, Samuel Nino pela esquerda e o Pedro, né, o 9, né? Esses três não estavam conseguindo fazer a bola chegar no Pedro, né? Muito mediante da marcação, né? Pelo menos taticamente o Santos marcou bem e a transição, né, do ataque do Flamengo não estava tão afiada, não estava tão rápida assim, né? O Arrascaeta, que teve um belo suspiro ano passado, né, a ponto de ser, na minha opinião, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? Evidentemente que fisicamente não está conseguindo entregar tudo que entrega, né? E isso também fez com que o Flamengo não fosse tão perigoso assim no primeiro tempo, não conseguisse entrar tanto na área do Santos assim, tá? E chamou a atenção o lateral direito do Flamengo, não é Carrascal o nome dele agora, esqueci o nome dele, né? Muito bom, tá? Muitas vezes, às vezes cortava em diagonal para ajudar a finalizar lance que vinha pela esquerda, né? E, enfim, tá, Léo Ortiz, Léo Pereira na zaga, tá, o goleiro argentino no gol, tem um ótimo time, que ainda não está jogando tudo aquilo que deveria, né? Porque houve a mudança de técnico, né? Que eu não entendi essa saída brusca do Felipe Luiz e tal, né? Mas enfim. O Santos, na sua proposta de jogo no primeiro tempo, foi bem defensivamente, e na parte ofensiva o time é carente de criar jogadas, de ser um time mais agudo, de ter tomadas de decisões corretas, certas, de finalizar no gol, né? Mas, enfim, pouquíssimas coisas o Santos conseguiu fazer em termos de ataque, né? Faltou realmente a última bola chegar, né?
Teve uma bola que o Lautaro Dias, né, por mais horroroso que ele seja, mas teve uma bola que ele ganhou ali no meio de campo, tal, aproveitou a subida do Barreal, soltou no lado esquerdo pro Barreal. Era pro Barreal ter devolvido para ele, né? Ele disparou na direção da área, mas aí o Barreal tomou a decisão errada de chutar no gol, né? Uma outra bola que o próprio Tassiano, né? O próprio Tassiano recebeu do Dias dentro da área, mas demorou para bater, né? Bateu praticamente sem ângulo, bateu para fora, né? E, enfim, o primeiro tempo terminou 0-0, né? O jogo foi apitado pelo Daronco, né? O fisiculturista Daronco. O Daronco não tendo mais, a partir do dia 27 de março, não tem mais a obrigação de fazer a parada para hidratação, mas o Daronco resolveu, né? Analisando o momento, a temperatura do jogo e tudo mais, ele resolveu nos 2 tempos fazer a parada para hidratação, mas não é mais obrigatório, né? Então o Santos, ele. Aí a melhor chance que o Santos teve, né? No primeiro tempo, foi uma bola que o Zé Ivaldo roubou lá na frente, acho que ele tirou do Samuel Lino. O Zé Ivaldo com uma função bem defensiva, praticamente não subia, né? Uma função bem defensiva, tá? Ele tirou, ligou na ponta direita com o Lautaro Dias, que conseguiu sair da marcação do Ayrton Lucas, tocou no Bom Tempo, tá? E o Bom Tempo aproveitou a corrida inversa do Barreal e fez o cruzamento, né? O Barreal ia bater de primeira, mas aí o Varela, lembrei o nome do lateral direito do Flamengo, o Varela, muito bom lateral, simplesmente interceptou na hora, cortou na hora, né? Então, o primeiro tempo terminou, né, com... eu não gostando muito do time que o Cuca escalou, mas entendo que pelo menos defensivamente funcionou, tá? O Barreal mais uma vez jogando do lado esquerdo, na qual ele não rende muito bem, tá? E às vezes o Barreal ficava numa situação que ele era lateral, porque o Escobar fazia o corte diagonal pelo meio, tá? E o Escobar não era tão eficiente nesse ponto, porque realmente o Escobar tem as suas limitações, tá? Teve uma bola que ele veio em diagonal ali, armou para bater o chute e chutou completamente torto, bola longe do gol, tá? Mas esse é um negócio, tem vezes que o Escobar, mesmo o Escobar tecnicamente sendo ruim, ele pelo menos na parte defensiva ele compensa, ele não compromete, tá? Mas eu, como sou torcedor do Santos Raiz, eu gosto de jogador técnico, tá? Não estou dizendo que tem que ter 11 Pelés em campo, mas, pomba, no caso dele ser lateral, que saiba cruzar, que saiba chutar, que saiba fazer triangulação, né? Coisas básicas de um lateral, coisa que o Escobar não faz, infelizmente, tá? Por outro lado, o Tassiano, né, às vezes vinha para ajudar o Bom Tempo na armação de jogada. O Bom Tempo realmente meio que preso ali entre a marcação do Jorginho e do Everton Araújo, né? Então, poucas vezes tocou na bola, né? Uma única vez que tocou na bola foi essa bola, esse ótimo cruzamento que ele fez pro Varela, que o Varela interceptou. Enfim, tá? O Lautaro Dias é aquela coisa de, né? Parece que a bola tá chegando na parede, né? Aliás, tanto o Lautaro Dias quanto o Tassiano são 2 jogadores que o mínimo que eles tocarem na bola, tá? Já tá fazendo favor, porque se tiver que conduzir bola, dar mais de 2, 3 toques na bola, filho, aí a coisa desanda, tá? Aí a coisa desanda, a coisa não vai pra frente, não produz nada, enfim. Pelo menos o Santos virou o primeiro tempo 0-0, num Flamengo pouco inspirado, né? Mas é um negócio, né? Na hora que o Flamengo resolvesse virar a chave, a coisa iria desandar pro Santos. Mas começou o segundo tempo com o Santos com 2, 3 minutos de jogo já de segundo tempo fazendo gol, né? O Flamengo estava no ataque, né? O Santos rebateu 2 vezes, 2 tentativas do Flamengo tentar chegar na área e
a bola sobrou para o Christian Oliva na saída, né, da grande área. E ele deu uma ótima estilingada. O Lautaro Dias estava lá na frente, sozinho com o Léo Ortiz, né, ainda no campo de ataque. O Christian Oliva deu um ótimo passe, um passe feito no time perfeito, sem exagero de força. O Lautaro Dias apostou corrida com o Léo Ortiz, deu 2 toques no Lautaro Dias. Eu diria que nesse lance o Lautaro Dias teve uma inspiração de Ronaldo Fenômeno ali, né? Que ele deu um corte para a esquerda, um corte para a direita, na entrada da área, na meia-lua, pô! Bateu no canto esquerdo, né? Na meia altura do goleiro Rossi. Um golaço, tá? Eu acho que, nossa, né? De tanto que eu acho que o Lautaro Dias deve estar ciente que ele não agrada o torcedor santista. Então um gol desse vai fazer com que lá no futuro ele tenha uma boa lembrança, né? Foi um golaço realmente, bonito gol, sabe? 1-0 pro Santos, né? Mas daí começou a pintar os problemas, né? O Flamengo chegou a ter um gol anulado logo em seguida, né? E mostrou que a bola defensiva aérea do Santos ainda é um problema, né? O Arrascaeta meio que cruzou, bateu direito para uma bola, para uma cobrança de falta ali na intermediária esquerda, né? Para a área. O Brasão chegou a fazer uma grande defesa e naquela briga da defesa, do ataque para tirar a bola, o Léo Ortiz acabou empurrando ela para dentro do gol, mas aí o VAR descobriu que, né, a cobrança de falta do Brasão, o Léo Ortiz, ele meio que ficou no caminho da bola e estava impedido, né? Então, impedimento que demorou para acontecer, para ser anulado pelo VAR, mas foi anulado, né? Mas nem deu pra gente comemorar muito, porque numa outra jogada pelo lado direito, né, a chamada jogada de triangulação que o Santos não consegue fazer, que os adversários fazem, ainda mais um adversário com a qualidade do Flamengo consegue fazer, a bola foi levantada na área, tá? E a pressão que o Pedro fez pelo alto, né, aquela bola que o Pedro ama, né, que ela chega assim na medida, a pressão que o Pedro fez alto em cima do Zé Ivaldo, uma pressão normal, corpo a corpo, não houve carga, não houve sobrecarga, não foi nada, o Zé Ivaldo acabou cabeceando contra o gol, né? O Zé Ivaldo que já foi afastado, já foi reintegrado ao clube, ao grupo, enfim. Tava na hora. Parece que é sabido que ia chegar o momento que ele ia cometer uma falha. Que ia cometer o erro, e cometeu. Tá? Gol de empate do Flamengo, 1-1, tá? E ainda antes do pedido da parada para a hidratação do segundo tempo, o Flamengo vai lá, achou o segundo gol. Aí já tinha aí o técnico do Flamengo já começou a colocar os graúdos, né? Os caras que realmente fazem acontecer, tá? Então todo aquele do meio campo para frente ali só não saiu do time o Jorginho, né? Que acabou sendo o melhor jogador do Flamengo. Nossa, que baita volante esse cara é, né? Joga com muita consciência, né? Então, numa bola que foi levantada na área, o Barreal, fora do tempo, acabou fazendo pênalti. Eu não sei quem foi que ele agarrou na área, não sei se foi o Pedro, acho que foi o Pedro, né? E realmente o replay mostrou que ele agarrou, puxou, fez pênalti, né? E não tem como reclamar. E o Jorginho, naquela característica dele de dar aquele salto, né? O que a penúltimo passe ele dá um salto como se fosse fazendo uma paradinha, né? Se bater no gol, ele bate muito bem, tá? O Brasão acertou o canto ali, ainda foi no canto direito, mas pulou com uma fração de segundos atrasado, né? E mesmo se o Brasão saísse antes, o Jorginho tem técnico suficiente para virar o pé na hora de bater o pênalti, né? Ele bate muito bem o pênalti, tá? Eu acho que no Flamengo dizem que só perdeu um pênalti, né? Não sei, eu acho que não, tá? Mas ele bate muitíssimo bem o pênalti, né? Foi 2-1, o Flamengo virou, aí veio a parada e já tinha o Bruno Henrique em campo, e veio o Gonçalo Plata, e veio o Lucas Paquetá, e veio o Luiz Araújo. Aí pronto, começou a entrar os graúdos e aí o Flamengo, né, o Santos não abafa, né? Tentou ali, né? Tirou ali. Saiu Bom Tempo, saiu Oliva, né, entrou Arão, entrou Moisés, saiu Barreal, enfim, o Barreal
mais uma vez, né? Mais uma vez, primeiro lance dele, bateu no gol, obrigou o Rossi a fazer uma grande defesa, no rebote o Lautaro não soube aproveitar, né? Fazendo mais do que o Barrel vem fazendo, né? Mas o Flamengo com essa, vamos dizer, as estrelas entrando em campo, né? Veio o terceiro gol, uma jogada do Gonçalo Plata em diagonal, rolou ali na meia-lua pro Paquetá, o Paquetá de esquerda marcou um golaço no ângulo, né? O Brasão fez a ponte, não teve jeito, já era já 43, 44 do segundo tempo, tá? Para matar qualquer chance, né, do Santos. Ainda chegou a entrar o Ruezer, uma tremenda enceradeira, não fez nada. O Gabriel Barbosa entrou, acho que foi no lugar do Lautaro Dias, né, para ficar mais à frente. Até que soltava a bola rápida, tentava fazer alguma coisa, mas o Ruezer simplesmente atrasava a evolução do time, tocando bola de lado, não dando passe para frente. Enfim, é uma lástima essa contratação, que é uma... Nossa, o Santos gastou 11 milhões de euros com o Roezer no ano passado, tá? O Flamengo gastou 14 milhões e meio de euros com o De La Cruz no ano retrasado. E olha que o De La Cruz, de 2024 para cá, se ele chegou a fazer 15, 20 partidas inteiras com a camisa do Flamengo, foi muito. Mais frequentou o departamento médico do que ele jogou em campo, né? O De La Cruz entrou hoje, né? Tá? Mas o Flamengo pode se dar o luxo de praticar essa margem de erro, vamos dizer assim. O Santos não pode se dar o luxo de fazer isso, tá? O Flamengo no começo do ano gastou 42 milhões de euros para trazer o Lucas Paquetá de volta, tá? E mesmo não achando ele um craque, fez o gol hoje, mas é um cara que tem se demonstrado útil. O Ruiz não consegue ser um jogador útil ao Santos, tá? Ele é o mais caro que o Santos comprou nos últimos 3, 4 anos aí, tá? E não consegue ser útil, lembrando em vista que o Neymar estava sem contrato quando veio pro Santos, tá? Então o Neymar negociou salário com o Santos não precisou comprar o Neymar de algum outro clube. Enfim, praticamente com o terceiro gol do Flamengo a derrota já estava decretada, tá? E só não foi pior porque o Santos no primeiro tempo defensivamente se comportou bem, optou por jogar no contra-ataque, tá? O Flamengo não estava lá naquele dia inspirado, não estava no modo destruidor. Se tivesse no modo destruidor, o Flamengo poderia ter feito o 4º gol, o 5º gol, o 6º gol e aplicado uma goleada histórica no Santos, principalmente pelo segundo tempo, tá? Em que algumas atuações individuais do Santos caiu muito de produção. O Zé Ivaldo já era esperado, né? Os dois laterais pararam de produzir, tá? Tanto que teve um momento o Zé Ivaldo saiu para dar lugar para um desses outros que entrou na frente, aí ele deslocou o Gustavo Henrique para fazer a lateral direita, né? Enfim, mas a vaca já tinha deitado, a vaca já tinha ido pro brejo, derrota, e é isso. É uma derrota que deixa bem claro, né, o abismo que há em termos de gestão, administração e estrutura envolvendo o Santos e o Flamengo. Hoje, na minha opinião, para atrapalhar, nos dias de hoje, né, de algum tempo para cá, para atrapalhar os planos do Flamengo, só tem um time que é o Palmeiras, ainda mais porque tem o Abel Ferreira que já vai fazer 6 anos no comando técnico do time, tá? Então é isso, é o que temos para hoje, deu nisso, paciência. Santos agora vai à cidade de Cuenca, no Equador, 2.400, 2.500 metros de altitude. Na quarta-feira, estreia pela Sul-Americana enfrentando o Deportivo Cuenca, tá? E provavelmente o Neymar não vai nessa, tá? Tem a questão do controle de carga, também não vai jogar na altitude, tá? E vamos ver o que o Cuca vai fazer, tá? E no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Santos ficaria na 16ª colocação, a uma posição acima da zona de rebaixamento. Não ficou porque o Inter ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena e empurrou o Corinthians para 16º. Então o Santos é o 15º. Os dois estão com o mesmo número de pontos, 10 pontos, tá? Mas eu acho que o Corinthians, não sei se é no número de vitórias que tem a menos do Santos ou é no saldo de gol,
Prestando atenção, eu sei que o Corinthians desceu para 15ª, para 16ª, e o Santos agora é 15º, mas tá pelingando, né? Eu acho que pelo Campeonato Brasileiro, no final de semana que vem, contra o Atlético Mineiro, mas daí tem um jogo contra o Cuenca no meio do caminho, eu explico melhor, tá? É isso. É uma vitória, uma derrota que eu praticamente já estava esperando, tá? Infelizmente está assim, para nós santistas, tá? Obrigado por terem visto meu vídeo até o final. Ótima semana a todos, se cuidem, saúde e é isso aí. Tchau, fui.